Você já sabe que o verbo concorda em número e pessoa gramatical com o seu sujeito, não é? E sabe também que existem orações sem sujeito, certo? Então, como fazer a concordância verbal nesses casos? Preste atenção, porque a aula de hoje vai esclarecer tudo isso para você. Oi, tudo bem? Vamos continuar falando sobre concordância verbal. Na aula passada, você estudou comigo a regra geral de concordância e também alguns dos principais casos. Você já sabe, portanto, que o verbo concorda com o seu sujeito em número e pessoa. Entretanto, conhecer essa regra geral não é suficiente para vocês acertar sempre a concordância verbal, não é mesmo? Infelizmente, nós precisamos estudar caso a caso esse tema tão complicadinho na língua portuguesa. Bem, isso não é problema. Nós estamos aqui para mostrar para você todas as possibilidades de operar a concordância verbal. No final da nossa aula passada, eu mostrava a você que quando o sujeito é formado de uma expressão que denota quantidade aproximada, seguida de um número no plural, o verbo deveria ficar necessariamente no plural. Por exemplo, cerca de 20 alunos vieram, ou mais de 20 alunos vieram à festa. Tudo bem? Ótimo. Entretanto, a expressão mais de, se seguida do numeral um, obriga o verbo a ficar no singular. Mais de um aluno veio. Vamos ver isso no vídeo. Então, está aqui. Mais de um aluno compareceu às aulas. Quando você tem a expressão mais de um, e note, temos aqui a palavra um. O verbo fica necessariamente no singular. Pouco importa se a expressão tem um conteúdo plural, mais de um já é uma ideia plural necessariamente, mas não importa a ideia, importa a forma. O verbo vai concordar com esse numeral que está aqui. Mais de 20 compareceram, mais de um compareceu. Ora, acontecem duas exceções a essa regra que eu estou mostrando a você. Se você entende como regra que a expressão mais de um obriga o verbo a ficar na terceira do singular, você tem de anotar duas exceções a essa regra. Em primeiro lugar, quando o verbo da frase expressar ideia de reciprocidade. Por exemplo, mais de um político agrediram-se. Como existe reciprocidade, um agrediu ao outro, o verbo vai para o plural. Os dois agrediram, né? E a outra exceção, nesse caso aí, é quando a própria expressão mais de um aparece mais de uma vez na mesma frase, aparece em seguida, repetida. Por exemplo, se eu disser mais de um aluno, mais de um professor comoveram-se durante a festa. Então, aí, eu usei a expressão duas vezes, repetidamente. Nesse caso, o verbo vai para o plural também. Certo? Gravou as exceções? Então, muito bem. Agora eu vou mostrar para você o que acontece quando o sujeito é um pronome relativo. Como é que eu vou fazer essa concordância? É simples, basta você observar o antecedente do pronome relativo. Veja comigo. Então, fui eu que o chamei aqui. O sujeito do verbo chamei é o pronome relativo que. Muito bem. Para operar essa concordância, basta que eu observe o antecedente do relativo, eu. Eu chamei. Está aqui feita a concordância. Olha, o outro caso, foram eles que fizeram isto. Né? Pronome relativo que é o sujeito de fizeram. Né? Nós temos duas orações, tal. Então, o antecedente do relativo, eles, é que vai motivar a concordância do fizeram. Temos mais alguns exemplos desse caso que aparecem para você na sequência agora. Então, nós temos aqui, não somos nós os que vamos chamar esses leais companheiros de além-mundo. Mesmo havendo aqui esse os, pronome demonstrativo, você pode fazer a concordância com o pronome do caso reto, nós. Né? Então, olha lá, nós que vamos. Aqui é a mesma coisa. Fui essa que nas ruas esmolou. Né? Então, essa esmolou, terceira do singular, terceira do singular. E fui a que habitou Passos Reais. Né? Então, a é o antecedente do pronome relativo. Está no singular, o verbo está também no singular. Bem, se o seu sujeito for formado da expressão um dos que, ou então no lugar desse dos, um substantivo no plural, o verbo fica na terceira do plural. Vamos ver? A baronesa era uma das pessoas que mais desconfiavam de nós. Então, você usou a expressão um dos, quer dizer, no dos você teria o pronome demonstrativo. Tudo bem, usamos um substantivo no plural. Uma das pessoas que
e o verbo fica necessariamente no plural. Mas aí é que está. Pode ocorrer, ainda que raramente, uma terceira pessoa do singular. E é esse o exemplo que eu mostro para você. Entenda como uma exceção, né? Foi um dos poucos do seu tempo que reconheceu a originalidade e a importância da literatura brasileira. O que você observa é que quando o verbo está na terceira do singular, ele destaca o sujeito do grupo no qual ele vem mencionado, né? Um dos poucos. Parece que o que me interessa aqui é apenas um elemento, aquele que se destaca do grupo, e por isso o verbo no singular. Então você está vendo que existe um matiz semântico aí, diferente do matiz da frase anterior, em que nós colocávamos o verbo na terceira do plural. Então, para efeitos de você operar a concordância corretamente, as duas formas são viáveis. Mas é importante que você entenda essas pequenas diferenças de matiz semântico, de nuance, que são muito importantes na hora de você escrever e construir as suas frases, tá? Agora eu vou mostrar para você quando o sujeito do nosso verbo for um pronome quem. Temos duas formas de fazer essa concordância. Estão aqui também para a gente ver. Fui eu quem paguei a conta, você está seguindo a regra que eu mostrei há pouquinho, né? Ou seja, ele é um pronome relativo e o verbo concorda com o antecedente. Mas o pronome quem é um pronome de terceira pessoa e o verbo pode concordar com ele na terceira pessoa. Fui eu quem pagou a conta. Se entendido enquanto um pronome indefinido, por exemplo, ele é um pronome de terceira pessoa. Então nós temos essa dupla concordância, você pode escolher sem nenhum problema. As duas estão corretas. Agora, se nós tivermos um pronome interrogativo ou indefinido, seguido de um pronome pessoal do caso reto, no caso nós ou vós, em construções do tipo qual de nós, quais de vós, né? Como operar esse tipo de concordância? Agora vamos ter que estudar com atenção, caso a caso, está aí no vídeo. Então, nós temos aqui, qual de nós vai ser rainha? Temos duas coisas a observar. Em primeiro lugar, aqui, o pronome interrogativo podia ser um indefinido, algum, tanto faz, interrogativo ou indefinido. Se ele estiver no singular, a regra é uma. Se ele estiver no plural, como nos exemplos posteriores, a regra é outra. Então, vamos observar passo a passo. Qual no singular obriga o verbo a ficar no singular. E a melhor maneira de você memorizar isso é entender o sentido da frase. Qual de nós vai ser rainha? Quer dizer, não tem sentido eu dizer qual de nós vamos ser rainha, porque apenas uma de nós será a rainha. Então, sempre que o pronome interrogativo ou indefinido estiver no singular, o verbo vai ficar no singular. Porém, se ele estiver no plural, eu usei aqui o indefinido alguns, não é? Se ele estiver no plural, nós temos duas possibilidades de fazer a concordância. Temos aqui, alguns de vós sabem a verdade. Estamos concordando o verbo com o pronome indefinido alguns, de terceira do plural. Alguns sabem, né? Então, esta concordância seria a mais lógica, possivelmente, né? Na medida em que ela incide sobre o núcleo do sujeito. Agora, é possível também esta outra concordância. Alguns de vós sabeis a verdade. E agora o verbo está concordando com o pronome pessoal do caso reto, vós. Então, vejam só como ficou diferente. Alguns de vós sabeis a verdade, tá? Então, desde que o pronome indefinido ou interrogativo esteja no plural, você tem dupla possibilidade de concordância. Ou concorda com esse pronome indefinido, ou concorda com o pronome do caso reto, tá? Bom, e agora vou mostrar para você o que acontece quando o sujeito é indeterminado. Você já sabe, sujeito indeterminado, verbo na terceira do plural, em frases do tipo quebraram a vidraça, falaram de você, roubaram o meu carro, coisas assim. Mas, se a indeterminação do sujeito for assinalada pelo pronome se, o verbo deverá permanecer na terceira do singular, sempre. Veja. Então, você observa nessa frase que ocorre sujeito indeterminado por meio de um verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula se, que neste caso funciona como índice de indeterminação do sujeito.
Como você já aprendeu em outra aula, o verbo, nesse caso, deve permanecer na terceira pessoa do singular. Você sabe também que o sujeito indeterminado pode aparecer com um verbo na terceira do plural. Entretanto, nesse caso, não pode aparecer a partícula se. Agora, para você gravar, a regra de concordância neste caso é: o sujeito indeterminado com partícula se fica sempre na terceira pessoa do singular. Portanto, você tem o verbo escreve. Aqui você percebe que não se trata de voz passiva sintética, uma vez que o verbo escrever, nesta frase, não é um transitivo direto, é intransitivo. Agora, os chamados sujeitos inexistentes, ou, se quiser, orações sem sujeito. Como vamos fazer com o verbo? Por regra, por convenção, o verbo vai ficando sempre na terceira pessoa do singular. Se não existe sujeito, o verbo fica na terceira do singular. Os exemplos são os clássicos. Vamos mostrar rapidamente para você. O verbo haver, quando significa existir ou ocorrer. Houve fatos marcantes na história dessa família, ou ocorreram fatos. Então, o verbo haver aqui não tem sujeito, fatos marcantes é objeto, ele permanece no singular, terceira. Havia dezenas de feridos no acidente, quer dizer, existiam dezenas de feridos no acidente. Então, a ideia de existir, o verbo é impessoal, não tem sujeito, dezenas de feridos, objeto direto, e o verbo permanece na terceira. Mas, se porventura eu quisesse substituir o haver pelo existir nas mesmas frases, olha só o que aconteceria. Agora, o existir é um verbo normal, quer dizer, ele não é um verbo impessoal como o verbo haver. O existir faz a concordância de acordo com a regra geral. Existiram fatos marcantes, e fatos marcantes é sujeito de existir. Eu existo, tu existes, ele existe, fatos marcantes existiram. Não é? Existiam dezenas de feridos no acidente. Se o verbo haver ficava no singular, o existir não fica no singular. O existir concorda com o seu sujeito, que na maior parte das construções no português moderno aparece posposto ao verbo, sujeito depois do verbo. Então, cuidado com isso. Verbo fazer, indicando tempo decorrido ou temperatura, também é verbo impessoal, fica na terceira do singular. Anote os exemplos. Faz 2 anos, e 2 anos é objeto direto, que estive em Londres. E faz invernos terríveis na Europa, invernos terríveis, objeto direto. Então, estamos também diante de um objeto direto. O verbo fazer está na terceira do singular porque não possui sujeito. Bom, isso acontece com todos aqueles verbos que indicam fenômenos da natureza. É o caso de nevar, de chover, de ventar. Entretanto, se nós usarmos qualquer um desses verbos no seu sentido figurado, eles passam a fazer a concordância de acordo com a regra geral. Só um exemplo para você. Quando era jovem, choviam convites para as festas. E claro que aqui o chover não é o chover do fenômeno da natureza. Choviam, portanto, está conjugado, está no plural, concordando com o seu sujeito, convites. Tudo bem? Então, sentido figurado é isso aí. Até a próxima.